A pegada agora vai ser de direito penal, um tópico que tem uma importância muito grande do seu edital, que gera confusão ou pode gerar confusão e você ser emboscado. Mas aqui, aluno do impacto, não é emboscado, não. Vou ensinar hoje sobre um kit chamado crime consumado, crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime possível. É um kit esse kit está nas questões mais atualizadas da tua banca. E eu vou mostrar logo em seguida quando for responder questões. Vamos lá. Vamos passo a passo. O que interessa é, professor, eu preciso, eu preciso saber de quê para brocar essa prova de direito penal. Calma, vamos chegar lá. Ou seja, para o pior, treinamento difícil, o combate será fácil. Então vamos seguir. Eu agora vou mostrar alguns detalhes da tentativa. Aí só você vai incorporar isso. A maioria não vai estudar isso. Se ela botar por dentro, se ela botar desta forma, vou passar agora um macete para você sobre as espécies de tentativa. A tentativa, ela pode ser, ela pode ser perfeita ou acabada, que é chamada também de crime falho. Quando é que a tentativa é do tipo perfeita ou acabada? Resposta: quando a gente é o autor, esgota todos os meios de execução. Exemplo, ele tinha 10 balas, pá, pá, 10 tiros, esgotou tudo que estava ao alcance dele. Essa tentativa é do tipo perfeita ou acabada, porque apesar dele ter esgotado tudo que estava a seu alcance para consumar o crime, se é tentativa, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. Outro tipo de tentativa, poucos estudam isso, é a do tipo imperfeita ou inacabada. Quando é que ocorre a tentativa imperfeita ou inacabada? Resposta: quando o agente, o autor, não esgota todos os meios de execução. Exemplo, tem 10 balas. Pá, 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 9. Chegou a polícia. Chegou a polícia. E aí sai correndo. Ficou uma bala ainda. Ou seja, não esgotou tudo que estava ao seu alcance para consumar o crime. Então, essa tentativa é do tipo imperfeita ou inacabada. Estou ensinando por dentro. A tentativa também pode ser branca ou incruenta, palavra sinônima. Quando é que a tentativa é branca ou incruenta? Resposta: quando o bem material, ou seja, quando a vítima não é atingida. Então, atirou na vítima, não pegou, não atingiu. Que tentativa é esta? Branca ou incruenta? A tentativa branca ou incruenta pode ser perfeita ou imperfeita. Como é, professor? A tentativa branca, que é quando a vítima não é atingida, ela pode ser perfeita quando o autor esgotou todos os meios de execução, mas a bala não pegou na vítima. É uma tentativa perfeita, porque esgotou, do tipo branca ou incruenta, porque a vítima não foi atingida. A tentativa também pode ser cru. Eu disse cru. Cruenta ou vermelha. Quando é que a tentativa é cruenta ou vermelha? Resposta: quando o bem material é atingido, quando a vítima é ferida.
Essa tentativa cruenta ou vermelha pode ser do tipo perfeita ou imperfeita. Quando é que essa tentativa cruenta ou vermelha é perfeita? Quando a gente esgotou tudo que estava a seu alcance, tem 10 tiros, atirou 10 vezes, esgotou tudo. Mas a vítima foi atingida. Se a vítima foi atingida, é tentativa cruenta ou vermelha. Se o autor utilizou tudo o que estava a seu alcance, todos os meios, todo o seu potencial agressivo, é do tipo perfeita. Se não utilizou tudo que estava a seu alcance, tem 10 tiros, só utilizou 9, 8, por exemplo, 7, 6, 5, ou seja, não utilizou todos os meios, ela é do tipo imperfeita. A vítima foi atingida? Foi. Ou cruenta. Tudo bem. Aí é o detalhe do algo a mais. Tudo, você tem que entender que tentativa é quando inicia a execução de um crime, mas o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do sujeito. Aliás, como o cara quer matar, a polícia chegou, levante as mãos! Ô, seu policial, por favor, eu quero dar mais um, quero matar. Poxa, eu vou ter que parar contra a minha vontade. Olha, parar contra a vontade do autor de um crime é a mesma coisa dizer circunstâncias alheias à vontade dele. Vamos seguir. Agora, o kit que para você saber desistência voluntária e arrependimento eficaz, você tem que entender o que é tentativa. Já que entendeu o que é tentativa, vamos para a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos lá. Pronto. O agente que? O agente é o autor. O apelido de Anos, Massarico. O apelido de autor do crime, agente, que é o autor. Ou então, sujeito ativo é autor. Sujeito passivo é a vítima. Então, o agente que voluntariamente, olha a palavra-chave, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução de um crime. Essa palavra é chave, prosseguir. Se desiste voluntariamente de prosseguir na execução de um crime, não responde pelo crime que queria cometer. Só, por ordem do Código Penal, no artigo 15, só responde pelos atos praticados. Como é, professor? Isso aí é o quê? Isso é o que caracteriza a desistência voluntária. Então, essa primeira parte aqui, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução de um crime, caracteriza a desistência voluntária. Logo, ele não responde. Ele não responde pelo crime que queria cometer. Por que não? Se ele, autor, desistir voluntariamente de prosseguir na execução de um crime, por que ele não responde pelo crime que queria cometer? Porque o Código Penal, ele é determinante ao dizer só responde pelos atos praticados. Exemplo que dá vida aos conhecimentos teóricos. Vamos supor que o autor de um crime pega uma pistola com 15 balas, 15 balas, dum-dum, aquela que explode, e chega para uma vítima e diz: você vai morrer agora. Dá o primeiro tiro, torou o braço. Pode prosseguir? Pode. Ele tem 15. Olha o detalhe. Pode prosseguir atirando, porque ele tem bala ainda. Deu o segundo, torou outro braço. Pode prosseguir? Pode, porque tem mais bala. Pá, pá, torou a perna, torou outra perna. O indivíduo caiu no chão com toco de gente. Ele deu mais tiro, pá, pá, faltando um tiro para completar as 15 balas. Veja que ele pode prosseguir ainda atirando.
O cara já está lá sem braço, sem perna, sem orelha, sem testículo, mas falta uma bala ainda. Pode prosseguir atirando? Pode. Mas de repente o marginal faz assim, ó, ó, ó. Que besteira eu fiz? Que loucura foi essa? Eu 15 balas, atirei 14 vezes. Torei as duas pernas, torei os dois braços, torei tudo. Eu sei que eu posso prosseguir, que eu tenho uma bala ainda, mas sabe de uma coisa? Ninguém está me obrigando a parar, não. Eu vou voluntariamente desistir de prosseguir e vou providenciar socorrer a vítima. E aí socorre a vítima, ou então liga para o SAMU. SAMU, eu fiz uma besteira, SAMU. Eu com 15 balas, dei 14 tiros numa pessoa, tá caída aqui no chão, SAMU. Eu tenho mais uma bala, eu posso prosseguir, mas eu não quero. Ninguém está me obrigando a parar, não. É voluntariamente. Venha salvar, SAMU. Se o SAMU for para lá, ou se de alguma forma a vítima se salvar, porque você deixou de prosseguir voluntariamente, se a vítima sobreviver, porque você deixou de prosseguir e buscou os meios para que a vítima venha sobreviver, você cometeu que crime? Aí a maioria diz: homicídio, não! Tentativa de homicídio, não! Por que não, professor? Porque se ele podia prosseguir, mas desistiu voluntariamente, ele não vai responder pelo crime que queria cometer, não. Ele não vai responder por homicídio, nem tentativa de homicídio. Sabe por que não é tentativa de homicídio? Porque ninguém obrigou ele a parar. Neste exemplo aqui, ele desistiu voluntariamente. Neste caso, ele só responde pelos atos praticados, ou seja, vai responder por lesão corporal. Como é, professor? Que loucura é essa? É por isso que isso vem caindo. A tua prova só esse ano já botou várias questões. Eu vou mostrar aqui, eu vou corrigir daqui a pouco. Várias questões, porque ela sabe que a maioria erra. Agora eu vou ensinar o que é arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é a segunda parte. O agente que voluntariamente, agora vem para cá, ó, 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 arrependimento eficaz, impede que o resultado se produza voluntariamente. Se você impedir que o crime se consume, venha se consumar, se esse seu arrependimento veio de forma voluntária, você não responde pelo crime que queria cometer. Não. Por quê? Porque o Código Penal, no artigo 15, a segunda parte, determina que você só responde também pelos atos praticados porque você foi beneficiado pelo Instituto do Arrependimento Eficaz. Exemplo. Vou pegar aqui aquele exemplo anterior. Ó. Vou pegar aqui o exemplo anterior. Veja, no exemplo anterior, você estava com 15 balas, você deu 14. Você pode prosseguir? Pode. Você deu o último. Tentou dar mais. Porra, acabou tudo. Esgotei, olha o detalhe. Esgotei todo o meu potencial ofensivo, agressivo. Esgotei todos os meios de execução. A tua prova cobra essas palavras. Ou seja, deu os 15 tiros. Não tem como mais eu prosseguir. Olha para um lado, olha para o outro, ninguém viu. Você então vai embora. Quando você chega no carro para ir embora, olha o que acontece com você. Ó, a vítima está lá, com o toco de gente. A vítima está lá e você fala assim: ó, que besteira eu fiz? Que loucura foi essa? Eu peguei 15 balas, uma pistola com 15 balas, dei as 15 balas, a vítima foi atingida, ou seja, cruenta ou vermelha, a vítima foi atingida, esgotei todas as balas. Se você deixar lá, a vítima vai morrer, mas sabe de uma coisa? Que besteira eu fiz. Aí você volta lá, providencia socorrer a vítima com um toco de gente
e a vítima sobrevive. Porque se a vítima não sobreviver, nada disso serve. Se a vítima não sobreviver, aí não é desistência voluntária nem arrependimento eficaz. Tua prova cobrou isso. Aí é crime consumado. E para o crime consumado, não cabe nem desistência voluntária nem arrependimento eficaz. Aí a prova pergunta: neste exemplo, que você esgotou todo o seu potencial ofensivo, não tem mais como prosseguir. Por isso que aqui não é desistência voluntária. Porque não tem mais como prosseguir. Você deu os 15. Aqui é arrependimento eficaz. Por quê? Porque você voltou lá e evitou o resultado morte. Que crime você praticou? A maioria bota homicídio, errado. Tentativa de homicídio, errado. Porque tentativa é quando o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do criminoso. Exemplo, ele foi embora e alguém salvou a vítima. Gente, a vítima sobreviveu. Tentativa. Mas aqui neste exemplo, ele que voluntariamente voltou lá e evitou o resultado morte, providenciando socorrer a vítima de alguma forma. Que crime ele praticou? Lesão corporal. Como é, professor? O cara com um cotoco de gente, duas pernas, sem dois braços, sem a orelha, sem o pênis, sem o testículo, sem nada, mas sobreviveu, cotoco de gente. Ele só responde pelos atos praticados, ou seja, lesão? Sim. Aí não vou entrar no mérito da lesão leve, lesão grave, lesão gravíssima, que aí é no artigo 129. Mas é lesão. Claro, se houve perda de membro, é lesão do tipo que gravíssima, segundo a doutrina. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu só quero te mostrar que ele só responde pelos atos praticados, ou seja, pela lesão corporal. Ponto. Caiu assim, ó. A vítima, o autor chegou para a vítima e disse: você vai morrer agora. E deu o primeiro tiro. Oh, a vítima caiu. Ele ainda tem bala no revólver. Ele vai prosseguir, mas a vítima implora a ele: não me mate, não. Pelo amor de Deus. E ele então para diante daquela provocação da vítima. A vítima despertou isso nele. A vítima implorou para não morrer. Ele para e faz assim: olha, eu posso prosseguir, tenho mais bala para atirar em você, mas já que você está me implorando para não morrer, eu vou providenciar socorrer você. Eu só vou deixar de prosseguir na execução do crime porque você me provocou, você me implorou. A pergunta é: se o autor do crime desiste de prosseguir na execução do crime, porque a vítima pediu a ele, porque a vítima implorou a ele, e isso ainda assim é desistência voluntária, pessoal? Se ele só deixou de prosseguir porque a vítima provocou, porque a vítima implorou a ele, não foi uma decisão que partiu dele inicialmente, partiu dele a decisão, mas a vítima provocou ele, mexeu com os sentimentos dele. Ele então deixou de prosseguir só por causa disto. Ainda assim é desistência voluntária? É sim desistência voluntária, mas professor, ele só desistiu de Pensei e não prosseguir na falei. execução do crime porque a vítima pediu. A vítima pedindo ele é obrigado a parar? Mesmo a vítima provocando, implorando ele, mas a decisão foi dele. Ninguém obrigou, o pedido da vítima não obriga ele, ainda assim foi voluntário. Então existe a diferença da voluntariedade, tua prova cobrou, tem questões aqui que a gente vai responder, e a espontaneidade. Para desistência voluntária e para arrependimento eficaz, não precisa ser espontâneo. Ou seja, não precisa que parta somente dele, mesmo que a vítima ou que alguém implore: por favor, não faz isso com ela não, por favor, não faz isso com ela não, mas ainda assim a decisão dele. Então não precisa que o desistir de prosseguir seja espontâneo. Basta que seja voluntário. Então, mesmo a vítima provocando ele, ou seja, mesmo não sendo espontâneo ele desistir de prosseguir porque a vítima pediu, ainda assim ninguém obrigou ele a parar de prosseguir. Logo,
É voluntário, sim, e neste exemplo caracteriza a desistência voluntária. Tem duas questões aqui atualizadíssimas falando sobre isto. Então, eu posso concluir que tanto desistência voluntária como arrependimento eficaz é causa que desclassifica o crime, ou seja, você não responde pelo crime que queria cometer. Não, você queria cometer homicídio. E por que não vai responder por homicídio? Porque tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz funcionam como causa de desclassificação do crime e você só responde e somente só responde pelos atos praticados. Ponto. Eu agora vou ensinar arrependimento posterior. É o kit que tua prova vem botando. O detalhe do arrependimento posterior. O crime nunca, jamais pode ser cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Por quê? Porque só vai acontecer o arrependimento posterior, agora é posterior, não é mais eficaz, é posterior, se o crime praticado tiver sido sem violência, sem grave ameaça contra a pessoa. Exemplo, crime de furto. Apenas um exemplo, crime de furto. No caso do arrependimento posterior, a condição para que haja arrependimento posterior é que o crime tenha sido consumado. Olha o detalhe. É que o crime cometido sem violência e sem grave ameaça contra a pessoa só cabe arrependimento posterior se o crime cometido sem violência, sem grave ameaça contra a pessoa, tenha sido consumado. Então, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, reparado o dano, restituída a coisa, ou seja, devolvido o bem que você furtou, por exemplo, não é a qualquer tempo, é até o recebimento da denúncia ou da queixa, se o crime for de ação privada. Então, o prazo para você restituir ou reparar o dano, devolver o bem, é até o recebimento da denúncia ou da queixa. Aí a prova bota até o oferecimento da denúncia errado, não é oferecimento, é até o recebimento. Aí a prova bota, como a tua botou, eu vou corrigir daqui a pouco. Até a instauração de inquérito errado, não é até a instauração de inquérito, é até o recebimento da denúncia. Por ato voluntário, aí a tua prova bota por ato involuntário, se é involuntário, aí não cabe arrependimento posterior. Tem que ser um ato voluntário, partindo de sua vontade. Neste caso, se isso acontecer, o agente, o autor vai responder pelo crime que cometeu, sim. Se ele queria cometer crime de furto, ele vai responder pelo crime de furto, sim. Só que a pena por ordem do Código Penal no artigo 16 será reduzida de 1 a 2 terços. Ponto. Aí a prova pergunta: qual a diferença entre arrependimento eficaz e arrependimento posterior? Resposta: no arrependimento eficaz, o crime pode ter sido praticado com violência ou extrema violência contra a pessoa. No arrependimento posterior, a condição para que tenha arrependimento posterior é que o crime tenha sido cometido sem violência e sem grave ameaça contra a pessoa. A segunda diferença entre arrependimento eficaz e arrependimento posterior é que no arrependimento eficaz é causa que desclassifica o crime. Ou seja, no arrependimento eficaz, o autor do crime não responde pelo crime que queria cometer. Não. No arrependimento eficaz, o autor do crime não responde pelo crime que queria cometer. Ele só responde, por ordem da lei, pelos atos praticados. Já o arrependimento posterior
Ele responde pelo crime que ele cometeu, sim. Ele responde, neste exemplo, pelo crime de furto, sim. O benefício dele é que é uma causa que reduz a pena. Arrependimento eficaz é uma causa que desclassifica o crime. Ele não responde pelo crime que queria cometer. No eficaz, ele só responde pelos atos praticados. No arrependimento posterior, ele responde pelo crime que ele cometeu, sim, só que será uma pena menor. De quanto? Tua prova perguntou isso. Será pena reduzida de 1 a 2 terços. Exemplo. Faz de conta que o marginal observa que você deixou o celular assim de bobeira. O marginal, então, olha e vai sorrateiramente, sem você perceber, e aí furta seu celular. E você, ô gente, cadê meu celular? Levaram meu celular, cadê meu celular? Levaram. O marginal foi embora. Pronto, consumou o crime de furto. Lá na frente, ou em casa, que é posterior. Ele então para e faz assim, ó. Que besteira eu fiz? O rapaz tem um celular. Comprou com dificuldade, rapaz, e eu fazendo uma besteira dessa. Sabe de uma coisa? Eu vou devolver. Eu vou devolver o bem. Não teve ainda o recebimento da denúncia. Eu sei que já foi instaurado até inquérito. Eu sei que já foi oferecida a denúncia, mas a denúncia não foi recebida. Se não foi recebida, eu vou voluntariamente restituir a coisa. Eu sei que serei condenado pelo crime que foi cometido, mas eu também sei que é uma causa de redução da pena de 1 a 2 terços. Bom, esse kit está na cabeça de tua Professor, prova. Vamos responder questões daqui a pouco. E você precisa saber desses detalhes para rasgar em banda a prova do concurso. Ponto. Bom, crime possível. Pode cair na prova com o nome de quase crime. Não se pune a tentativa, olha aí, quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível. É impossível de consumar o crime. Não se pune a tentativa. Exemplo, o que é? Dá um exemplo, a prova já perguntou qual a diferença de ineficácia absoluta do meio para absoluta impropriedade do objeto. Já, a tua prova já perguntou isso. Resposta. Ineficácia absoluta do meio é você tentar matar alguém com arma sem munição. Tentar matar alguém com arma de brinquedo. É ineficácia absoluta do meio. Você não vai responder pelo crime de tentativa. Não. O que é impropriedade absoluta do objeto? É você atirar no morto. Você atirou no morto, vai morrer agora. Como é? O cara está morto. Aí a tentativa de homicídio não será punida porque pela absoluta impropriedade do objeto. Não tem como você matar quem já está morto. Você vai responder por outro crime, vilipêndio de cadáver. Mas para tentativa de homicídio, por ordem do artigo 17, não se pune a tentativa quando é impossível. É impossível consumar o crime. É impossível você matar um morto. É impossível você furtar o seu celular. É impossível você matar alguém com arma sem munição. É impossível você matar alguém com arma de brinquedo. Isso caracteriza o famoso quase. Quase, quase crime, que é a mesma coisa de crime possível. Ponto.